A paz do Senhor, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje iremos meditar na palavra do Senhor e o tema é Quem é Jesus? Uma certa vez, o Senhor Jesus estava com os seus discípulos e ele perguntou: Quem diz a multidão que sou? Assista esse vídeo até o final. E se você não é um inscrito em nosso canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Uma certa vez, o Senhor Jesus estava orando e os seus discípulos chegaram a ele. Então o Senhor perguntou: Quem diz a multidão que sou? O Senhor Jesus queria saber o que a multidão estava falando dele, quem ele era. Então os discípulos responderam dizendo: A multidão fala que você é João Batista, outros falam que é Elias e outros, um dos antigos profetas que ressuscitou. Esta foi a resposta da multidão. Isso é o que a multidão falava de Cristo, a multidão que estava longe. Então o Senhor Jesus estreita ainda mais a pergunta e diz: E vós, quem diz que eu sou? Logo então Pedro, tomado pelo Espírito Santo, toma a palavra e diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Esse texto está em Lucas, capítulo 9, versículo 18 a 20. Você pode saber tudo a respeito de uma pessoa famosa e mesmo assim não conhecer pessoalmente essa pessoa. Quando perguntamos quem é você, quase todo mundo responde o que faz, onde vive ou a família de que veio. Contudo, estas respostas estão erradas. O Senhor Jesus perguntou aos discípulos o que as pessoas falavam dele e depois quis saber o que os seus seguidores falavam ao seu respeito. E hoje ainda muitas pessoas perguntam quem é Jesus. E muitas pessoas também falam do Senhor Jesus e muitas vezes não param para refletir quem ele realmente é. Você conhece Jesus? Se você não conhece a Cristo, apresentaremos agora mais de 10 formas da personalidade de Cristo e de suas características. A primeira está em João capítulo 1, versículo 29, que fala que Cristo é o Cordeiro de Deus. João Batista conhecia muito bem o Senhor Jesus porque era seu parente. Ele não chamou de primo, vizinho, carpinteiro ou qualquer outra expressão porque sabia quem realmente o Senhor Jesus era. Por isso, João Batista, quando estava batizando, olhou e apontou para o Senhor Jesus Cristo e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nos perdoa, ele nos limpa completamente de todo o nosso pecado. João Batista conhecia muito bem o Senhor e disse: Ele é o Cordeiro de Deus. No livro de João, capítulo 4, versículo 14, fala que Jesus Cristo é a água da vida. Uma certa vez, uma mulher estava buscando água e Jesus disse: Dai-me de beber. Em troca disso, Jesus prometeu que faria fluir água viva do seu interior. Aquela mulher sofria um vazio existencial que procurava resolver em sua vida emocional. Era um vazio imenso que só o Senhor Jesus poderia resolver. E no desenrolar da conversa entre a mulher samaritana e o Senhor Jesus, ela achava que Cristo estava falando da água que estava no poço, mas Cristo estava falando da água que flui para a vida eterna. Jesus Cristo é a água da vida. Assim como nós não vivemos sem água, não viveremos também sem o Senhor Jesus. Muitas pessoas sofrem porque estão sedentas. O ser humano tem uma sede dentro de si que somente Cristo pode saciar. Quando entregamos nossas vidas para o Senhor Jesus Cristo, passamos a ser saciados com a verdadeira água que nos satisfaz. No livro de João, capítulo 6, versículo 35, fala que Cristo é o pão da vida. Cristo havia acabado de multiplicar os pães no deserto, em João capítulo 6, versículo 1 a 15, e a multidão seguiu em busca de mais pão. A multidão queria mais um sinal de Deus, além de tudo que Cristo já havia feito. Eles seguiam a Cristo somente pelo pão que Cristo fazia acontecer. Até mesmo sugeriram que Cristo fizesse chover pão do céu, assim como aconteceu no Êxodo. Então o Senhor Jesus deu um ensinamento e deixou muito claro que o verdadeiro pão do céu veio para salvar o mundo não somente da fome, mas da perdição. Então as pessoas pediram que o Pai Celestial Jesus Cristo se apresentasse, e ele disse: Eu sou o pão da vida. Jesus também é a luz do mundo. Isso está em João capítulo 8, versículo 12. Uma coisa vital para a vida do ser humano é a luz. Não existe vida sem luz. A primeira coisa que Deus criou foi a luz e a separou das trevas. A partir de então, foram criados águas, plantas, animais e toda a natureza vivente. Por isso, a luz é muito essencial para a vida do ser humano. Viver na escuridão é estar em dúvida e medo. E Jesus sabe muito bem disso, por isso ele disse:
Eu sou a luz do mundo. Jesus Cristo também é a porta da vida. Isso está em João capítulo 10, versículo 9. A porta transmite segurança, mas também é um símbolo de liberdade. Quando Cristo ensinava aos seus discípulos, ele falava sobre o rebanho que precisava estar num aprisco bem protegido para descansar, mas também necessitava de espaço e liberdade para buscar pastagem. Por isso, nesse ensinamento, Cristo se intitula a porta. Ele disse: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Jesus também é o bom pastor. Isso está em João capítulo 10, versículo 11. As pessoas sabiam muito bem a importância de ter um rebanho naquela época. Disso também dependia toda a sustência de todas as famílias. Era das ovelhas que retiravam a lã para suas vestes, o leite e a carne para o alimento, e ainda comercializavam ajudando no sustento da família. Por isso, dedicavam boa parte do seu tempo cuidando do rebanho. E Cristo, sabendo disso, mostra um ensinamento maravilhoso dizendo: Eu sou o bom pastor. Sou eu quem dá a vida pelas ovelhas. Sou eu que entregarei a vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor, não somente pelo cuidado, proteção e conhecimento de todos, mas principalmente porque é o único que deu a vida pelas ovelhas. Por isso, Cristo é o bom pastor. Jesus também é a ressurreição e a vida. Isto está em João capítulo 11, versículo 25. Lázaro, o amigo de Cristo, havia morrido. Todos estavam chorando porque Lázaro havia morrido. Parece que Jesus chegou tarde demais para socorrer o seu amigo. Uma das irmãs de Lázaro então diz: se você estivesse aqui, ele não havia morrido. Então Cristo diz: tirai a pedra do sepulcro. Então ela responde dizendo: já faz 4 dias que ele morreu. Então Cristo responde: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então Cristo chegou à beira do sepulcro e disse: Lázaro, vem para fora. E ele ressuscitou. Jesus também é o caminho, a verdade e a vida. Isto está em João, capítulo 14, versículo 6. Quando Jesus estava orientando os seus discípulos sobre a sua morte e ascensão, deixou claro que lhes prepararia o caminho por onde andassem, que nunca estariam sozinhos. Então Tomé pediu que lhe mostrasse o caminho. Jesus então disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus também é a videira verdadeira. João capítulo 15, versículo 5. A vide ou a parreira de uvas era muito cultivada no tempo bíblico, devido ao clima árido e à escassez de água. O suco da uva ou vinho era essencial naquela época. O vinho também era símbolo de alegria e prazer. Então o Senhor diz: eu sou a videira verdadeira, porque sem o tronco os ramos não podem produzir frutos. Assim como nós sem Cristo não podemos produzir frutos. Então Cristo disse: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Jesus também é o grande eu sou. João capítulo 8, versículo 58. Quando Moisés perguntou a Deus qual seria o seu nome, ele disse: eu sou, o grande eu sou. E quando Cristo estava aqui na terra, ele reivindicou ser o mesmo Deus que se revelou a Moisés. O Deus eu sou, o grande eu sou, o grande El Shaddai. Em Gênesis capítulo 22, versículo 8 e 14, ele é Jeová Jiré, o Senhor proverá. Em Êxodo capítulo 17, versículo 15, ele é Jeová Nissi, o Senhor nossa bandeira. Em Êxodo capítulo 15, versículo 26, Jeová Rafá, eu sou o Deus que sara. Em Juízes capítulo 6, versículo 23 e 24, Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Em Jeremias capítulo 23, versículos 5 e 6, Jeová Tzedeknu, o Senhor justiça nossa. Ele é o conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. Jesus Cristo é tudo. Meus amados irmãos, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o like e compartilhar o nosso vídeo. Fique com Deus e até a próxima.